Curiosidades incríveis sobre animais pré-históricos, do Tiranossauro ao Megalodon. Você sabia que alguns dos maiores predadores da Terra poderiam caçar com estratégias surpreendentes? Ou que o Megalodon não era exatamente como nos filmes? A história da Terra é marcada por eras fascinantes, e poucas despertam tanto interesse quanto a era dos dinossauros e dos gigantes pré-históricos. Durante milhões de anos, o nosso planeta foi habitado por criaturas extraordinárias, que vão muito além dos dinossauros mais conhecidos. De colossais predadores marinhos a aves gigantes que dominaram os céus, os animais pré-históricos nos oferecem um vislumbre de um mundo completamente diferente do que conhecemos hoje. Quando falamos em Tiranossauro Rex, o famoso rei dos lagartos tiranos, ou no temível Megalodon, o tubarão colossal que governava os oceanos, imediatamente imaginamos um universo de pura grandiosidade. Mas o que realmente torna essas criaturas tão fascinantes? É apenas o tamanho delas ou existe algo mais? O estudo dos fósseis nos ajuda a reconstruir esse passado remoto e desvendar como esses animais viveram, caçaram, se defenderam e, eventualmente, desapareceram. Além disso, muitos mitos e especulações cercam esses gigantes pré-históricos. Será que o T-Rex era realmente o maior predador de sua época? E o Megalodon, como conseguia dominar os oceanos com tamanha eficiência? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nesse mundo extinto, explorando curiosidades incríveis e desmistificando conceitos sobre esses fascinantes animais. Além disso, entenderemos como eles influenciam nosso conhecimento científico e a cultura popular até hoje. E fique ligado, porque vamos apresentar informações surpreendentes que podem mudar completamente sua visão sobre essas criaturas. Então, prepare-se para uma jornada no tempo, onde o passado ganha vida e nos conecta com as maravilhas do mundo pré-histórico. Curiosidades sobre o Tiranossauro Rex. Quando pensamos em dinossauros, o Tiranossauro Rex imediatamente vem à mente. Ele não é apenas um dos dinossauros mais famosos, mas também um dos predadores mais icônicos que já existiram. Vivendo há aproximadamente 68 a 66 milhões de anos durante o final do período Cretáceo, esse gigante reinava absoluto em terras que hoje fazem parte da América do Norte. Mas o que realmente sabemos sobre o T-Rex? Vamos explorar algumas das curiosidades mais intrigantes sobre esse rei dos lagartos tiranos. 1. O tamanho impressionante do T-Rex. O Tiranossauro Rex era verdadeiramente um gigante. Ele podia atingir cerca de 12 a 13 metros de comprimento, mais ou menos o tamanho de um ônibus escolar, e pesar até 9 toneladas. Sua altura média era de cerca de 4 metros nos quadris, o que significa que ele podia olhar por cima de muitos dos dinossauros herbívoros com quem compartilhava seu habitat. Apesar de sua grandeza, o T-Rex era extremamente ágil para um animal de seu porte. Estudos recentes mostram que ele podia correr a uma velocidade de até 20 km por hora. Embora isso não o tornasse o corredor mais rápido, era suficiente para perseguir suas presas com eficiência. 2. A mordida mais forte da história. O T-Rex possuía uma das mordidas mais poderosas já registradas entre os animais terrestres. Sua força de mordida era estimada em cerca de 5,8 toneladas, capaz de esmagar ossos com facilidade. Esse recurso era extremamente útil, pois ele podia consumir completamente suas presas, incluindo ossos e cartilagens, garantindo uma nutrição completa e eficiente. Seus dentes, que podiam chegar a 30 centímetros de comprimento, eram serrilhados e projetados para rasgar carne e triturar ossos. Além disso, esses dentes eram constantemente renovados ao longo da vida, garantindo que o T-Rex nunca ficasse desarmado. 3. Caçador ou oportunista? Um dos maiores debates entre os paleontólogos é se o T-Rex era um predador ativo ou um necrófago oportunista. Alguns estudos sugerem que ele poderia ter se alimentado de carcaças encontradas, aproveitando sua força para espantar outros predadores menores. Por outro lado, sua visão binocular e olfato altamente desenvolvido indicam que ele era perfeitamente equipado para ser um caçador ativo. Seu crânio robusto permitia golpes poderosos, e suas pernas fortes o tornavam eficiente em perseguições curtas.
Provavelmente, ele era um pouco dos dois, e um caçador oportunista que não desperdiçava uma refeição fácil quando surgia. 4. T-Rex, de um monstro social. Embora muitas vezes retratado como um caçador solitário, estudos recentes indicam que o T-Rex pode ter vivido em grupos ou até mesmo caçado em pares. Evidências fósseis sugerem que vários indivíduos foram encontrados juntos, o que levanta a possibilidade de algum tipo de comportamento social. Essa ideia muda completamente nossa visão do T-Rex, sugerindo que ele poderia ter sido um dinossauro mais complexo do que imaginávamos, com interações sociais e talvez até estratégias de caça em grupo. 5. Mitos desmentidos. Apesar de sua fama, muitas ideias populares sobre o T-Rex estão sendo desafiadas pela ciência. Por exemplo, a ideia de que ele era incapaz de correr por causa de seus braços pequenos é um equívoco. Seus braços, embora proporcionalmente pequenos, eram incrivelmente fortes e possuíam garras afiadas que podiam ser usadas em combates ou para agarrar presas. Outro mito é sobre sua visão. No filme A Jurassic Park, foi sugerido que o T-Rex só enxergava movimentos. Na realidade, ele tinha uma visão binocular excelente, permitindo que calculasse distâncias e focasse em alvos com precisão. 6. O fim do T-Rex. Como a maioria dos dinossauros, o T-Rex foi extinto há cerca de 66 milhões de anos devido ao impacto de um asteroide na região que hoje é o México. Esse evento devastador mudou drasticamente o clima da Terra, levando à extinção em massa de 75% das espécies, incluindo os dinossauros. No entanto, o legado do T-Rex vive em sua conexão com as aves modernas. Estudos mostram que muitos dinossauros, incluindo o T-Rex, compartilhavam características com as aves, como ossos ocos e a possível presença de penas. Isso significa que os pássaros que vemos hoje são, de certa forma, descendentes diretos desses gigantes pré-históricos. 7. O impacto cultural do T-Rex. Por fim, não podemos ignorar o impacto cultural do T-Rex. Ele é o dinossauro mais retratado em filmes, livros e até mesmo videogames. Desde seu papel icônico em A Jurassic Park até sua popularidade em museus ao redor do mundo, o T-Rex continua a capturar a imaginação das pessoas de todas as idades. A combinação de seu tamanho colossal, habilidades impressionantes e mistérios científicos faz dele uma verdadeira lenda do mundo pré-histórico. Mesmo milhões de anos após sua extinção, o T-Rex permanece como um símbolo de poder e fascinação na história da vida na Terra. Agora que você conhece mais sobre esse incrível predador, é fácil entender por que o Tiranossauro Rex é tão fascinante e continua a ser um dos maiores ícones do reino animal. O gigante dos oceanos, Megalodon. Entre os maiores predadores que já existiram na Terra, o Megalodon reina como o gigante absoluto dos mares pré-históricos. Seu nome científico, Carcharoples megalodon, significa literalmente a dente grande, e com razão, os dentes desse tubarão colossal podiam atingir até 18 centímetros de comprimento. Mas o que torna o Megalodon tão fascinante? Vamos mergulhar nas profundezas do passado e desvendar as curiosidades sobre esse predador colossal que dominava os oceanos há milhões de anos. 1. O maior tubarão da história. O Megalodon é considerado o maior tubarão que já existiu e, possivelmente, um dos maiores peixes predadores da história. Estima-se que ele podia alcançar até 18 metros de comprimento, embora algumas teorias indiquem que os maiores espécimes poderiam atingir 20 metros ou mais. Para ter uma ideia, isso equivale ao comprimento de 2 ônibus escolares enfileirados. Além de seu tamanho impressionante, o Megalodon tinha uma mandíbula colossal. Sua boca podia se abrir até 3 metros de largura, o suficiente para engolir uma pessoa adulta com facilidade. Sua força de mordida também era descomunal, chegando a 18 toneladas, muito mais poderosa que a de qualquer animal conhecido. 2. Alimentação de um superpredador. O Megalodon era o predador de topo em seu ecossistema, e sua dieta refletia essa posição. Ele se alimentava principalmente de baleias, focas, golfinhos e até de outros tubarões. Graças à sua força de mordida, ele era capaz de quebrar os ossos das presas, algo que poucos predadores conseguem fazer.
Uma das estratégias mais fascinantes do Megalodon era atacar partes vitais de suas presas, como as nadadeiras, para imobilizá-las antes de consumi-las. Essa tática mostra o nível de eficiência e inteligência desse predador nos mares. 3. Onde o Megalodon reinava. O Megalodon viveu durante o período Mioceno até o Plioceno, cerca de 23 a 3,6 milhões de anos atrás. Ele habitava oceanos quentes e tropicais, sendo encontrado em praticamente todos os mares do mundo. Fósseis de seus dentes foram descobertos em lugares tão diversos quanto a América do Norte, Europa, África e até a Austrália. Essa ampla distribuição geográfica indica que o Megalodon era extremamente adaptável e que os oceanos tropicais eram um paraíso para esse gigante. Infelizmente, as mudanças climáticas e a queda das temperaturas dos oceanos no final do Plioceno contribuíram para a extinção desse incrível tubarão. 4. Como sabemos tanto sobre o Megalodon? Uma curiosidade interessante é que quase tudo o que sabemos sobre o Megalodon vem de seus dentes fossilizados. Como o esqueleto de tubarões é composto principalmente de cartilagem, que não fossiliza bem, os dentes são frequentemente a única evidência restante. Esses dentes não são apenas grandes, mas também extremamente abundantes. Um único Megalodon podia perder dezenas de milhares de dentes ao longo de sua vida, pois eles eram constantemente substituídos. Isso explica por que fósseis de dentes de Megalodon são encontrados com tanta frequência em todo o mundo. 5. Extinção, o fim de um gigante. O Megalodon desapareceu há cerca de 3,6 milhões de anos, mas os motivos exatos de sua extinção ainda são debatidos. Uma das principais teorias sugere que o resfriamento global no final do Plioceno reduziu drasticamente os habitats tropicais necessários para sua sobrevivência. Além disso, a diminuição das populações de presas, como baleias, pode ter sido um fator crucial. Outro ponto importante foi a competição com outros predadores, como os ancestrais da orca moderna. Essas criaturas menores e mais adaptáveis poderiam ter explorado os recursos alimentares de forma mais eficiente, deixando o Megalodon sem as presas necessárias para sustentar seu gigantesco corpo. 6. O legado do Megalodon. Embora extinto há milhões de anos, o Megalodon continua a capturar a imaginação das pessoas. Ele é frequentemente retratado em filmes, livros e documentários como um monstro aterrorizante. No entanto, a ciência nos mostra que ele era um predador incrivelmente eficiente e uma peça fundamental no ecossistema marinho pré-histórico. Além disso, o Megalodon é um lembrete do quão dinâmico e imprevisível o mundo natural pode ser. A sua extinção é uma prova de que até mesmo os maiores e mais poderosos animais podem ser vulneráveis às mudanças ambientais e ecológicas. Hoje, os tubarões modernos, como o grande tubarão branco, são frequentemente comparados ao Megalodon, mas não chegam nem perto de seu tamanho colossal. Ainda assim, eles mantêm viva a memória de seu antepassado gigante, continuando a ser símbolos de força e mistério nos oceanos. Explorar a história do Megalodon é mais do que uma viagem ao passado. É um convite para refletirmos sobre a evolução, a sobrevivência e os mistérios ainda escondidos nas profundezas do nosso planeta. Quem sabe que outras criaturas igualmente fascinantes aguardam ser descobertas? Curiosidades surpreendentes e mitos sobre os animais pré-históricos. O mundo dos animais pré-históricos é repleto de mistérios e descobertas fascinantes. Entre fósseis, teorias científicas e a imaginação popular, muitas curiosidades incríveis e mitos intrigantes surgiram ao longo do tempo. Nesta parte, vamos explorar fatos pouco conhecidos e esclarecer algumas das maiores histórias relacionadas às criaturas que dominaram o planeta há milhões de anos. 1. Dinossauros com penas, um fato surpreendente. Um dos fatos mais intrigantes revelados pela ciência nos últimos anos é que muitos dinossauros tinham penas. Durante décadas, dinossauros foram retratados como répteis gigantes com pele escamosa, mas estudos mais recentes indicam que várias espécies, incluindo o famoso Velociraptor, eram cobertas por penas. Essa descoberta transformou completamente nossa percepção sobre esses animais, aproximando-os mais das aves modernas do que dos répteis. Aliás, os pássaros que conhecemos hoje são descendentes diretos dos dinossauros, o que significa que o legado dessas criaturas vive ao nosso redor.
2. Tiranossauro Rex, o rei comum em filmes, mas nem tanto na natureza. O Tiranossauro Rex é frequentemente retratado como o maior e mais temível predador de sua época. No entanto, estudos mostram que ele pode não ter sido o caçador imbatível que pensamos. Há evidências de que o T-Rex, com sua grande massa corporal e velocidade limitada, muitas vezes atuava mais como um necrófago, se alimentando de carcaças deixadas por outros predadores. Além disso, o T-Rex possuía uma visão binocular extremamente aguçada, o que lhe permitia calcular distâncias com precisão. Isso certamente era uma vantagem tanto na caça quanto na busca por alimento em terrenos difíceis. 3. O mistério do Megalodon vivo. Um dos mitos mais persistentes no imaginário popular é a ideia de que o Megalodon, o maior tubarão que já existiu, ainda poderia estar vivo nas profundezas dos oceanos. Essa teoria ganhou força graças a filmes e documentários sensacionalistas, mas a ciência descarta essa possibilidade. Os oceanos são vastos, mas também muito explorados, especialmente em áreas ricas em nutrientes onde o Megalodon viveria. A falta de fósseis recentes e avistamentos confiáveis torna extremamente improvável que esse gigante ainda nade entre nós. No entanto, a ideia de que ele possa estar escondido continua a alimentar a imaginação de muitas pessoas. 4. O maior predador aéreo da história. Outro animal pré-histórico que fascina é o Quetzalcoatlus, o maior pterossauro já descoberto. Com uma envergadura de até 12 metros, ele dominava os céus como nenhum outro animal. Este gigante voador era tão grande que, ao caminhar no solo, poderia ser confundido com uma girafa devido à altura de seu pescoço. Curiosamente, os cientistas ainda debatem como o Quetzalcoatlus conseguia voar. Sua estrutura óssea era incrivelmente leve, o que ajudava na decolagem, mas o método exato de voo desse colosso continua sendo um enigma fascinante. 5. A verdade por trás dos velociraptores. Graças a filmes como Jurassic Park, os velociraptores se tornaram alguns dos dinossauros mais famosos do mundo. No entanto, o retrato deles na cultura popular está longe da realidade. Na verdade, os verdadeiros velociraptores eram bem menores do que os mostrados nos filmes, medindo cerca de 2 metros de comprimento e sendo cobertos por penas. Além disso, seus famosos ataques coordenados, apresentados no cinema, são apenas especulação. Embora fossem predadores inteligentes, não há evidências concretas de que eles caçassem em bandos organizados como os lobos modernos. 6. A origem dos mitos sobre dragões. Muitos acreditam que os mitos sobre dragões podem ter origem em fósseis de dinossauros descobertos por civilizações antigas. Quando pessoas de tempos passados encontravam grandes ossos fossilizados sem entender sua origem, era natural que criassem histórias sobre criaturas gigantes e poderosas. Em várias culturas, essas histórias evoluíram para os mitos dos dragões que conhecemos hoje. Na China, por exemplo, os dragões são vistos como símbolos de sabedoria e força, enquanto na Europa eles frequentemente aparecem como vilões temíveis. 7. A relação com o ambiente atual. Outra curiosidade fascinante é como os ambientes modernos foram moldados pela existência de animais pré-históricos. Muitos dos ecossistemas que conhecemos hoje são resultado direto das interações entre essas criaturas gigantes e o ambiente. Por exemplo, as plantas com flores começaram a prosperar durante o período dos dinossauros, moldando a biodiversidade que ainda observamos atualmente. Uma janela para o passado. As curiosidades e mitos sobre os animais pré-históricos continuam a inspirar cientistas, exploradores e o público em geral. Eles nos mostram que, mesmo após milhões de anos, ainda há muito a descobrir sobre o passado da Terra. Enquanto os mitos alimentam nossa imaginação, os fatos científicos nos aproximam da verdadeira história dessas criaturas incríveis que moldaram nosso planeta de maneiras que ainda estamos apenas começando a entender. A jornada pelo fascinante mundo dos animais pré-históricos nos mostra o quanto ainda há para aprender sobre o passado do nosso planeta. Essas criaturas, que um dia dominaram a Terra, continuam a nos surpreender com suas histórias de sobrevivência, adaptação e mistérios. Do poderoso Tiranossauro Rex ao gigantesco Megalodon, cada um deles carrega lições valiosas sobre evolução, extinção e o impacto das mudanças ambientais.
Mas o mais impressionante é perceber como essas descobertas não apenas explicam o passado, mas também ajudam a moldar nosso futuro. Saber mais sobre a extinção dessas espécies, por exemplo, nos alerta para a importância de preservar os ecossistemas e proteger as formas de vida que ainda existem. Afinal, o que aprendemos com o passado pode ser crucial para o futuro da vida no planeta. Se você gostou de explorar essas curiosidades incríveis, não deixe de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este para você. E, claro, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos que também amam aprender sobre o mundo dos animais pré-históricos. Que tal deixar nos comentários qual desses gigantes você achou mais fascinante? Estamos ansiosos para saber sua opinião.